Eu já tive em vários lugares e hoje é mais do que especial, porque nós só estamos aqui nesse planeta para encontrá-lo, Vilela. Exato. Para encontrá-lo. Quando você o encontra, game over. Tem um motivo, porque a história da humanidade é antes de Cristo e depois de Cristo. Queira você ou não, não tem nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa na história da humanidade aonde você tem antes dela e depois dela. Para ver como mudou o mundo. Né? E isso serve para cada indivíduo. Cada indivíduo. Você é um antes e um depois. Feliz daquele que o encontra. Mas como a gente conhece, quem procura, acha. Quando a gente fala de Cristo, eu estou falando da força. Porque eu vejo pouca gente falando sobre Cristo, essa força sagrada, soberana do universo, como a força, porque é o que ele é. É a força, e com a força você supera qualquer parada, qualquer coisa. É a força, cara. Você vê Guerra nas Estrelas, você assiste Guerra nas Estrelas, Yoda, bicho foda, mestre soberano com as orelhonas Zico. Então, quando você vê, ó, sabe, porque hoje eu vejo em todo lugar, porque tá em todo lugar, certo? E quando você vê o que eles sempre falam um pro outro, ô Cariani, que a força esteja com você. Que a força esteja com você. Ninguém para pensar, mas ele tá falando de Cristo. Tá abençoando. Que a força esteja com você. Porque ele é a força. É a força para te tirar de qualquer problema, para te levantar de qualquer lugar. É a força. Então, para você fazer qualquer coisa na sua vida, o que você vai precisar? Dessa força. Porque a prova é individual, meu brother. E não vai ter gente lá para te levantar, para te resgatar. E aí você vai conseguir achar essa força onde você nunca imaginou. Sabe? Eu já tive essa conversa com várias pessoas que ela descobre essa força quando ela tá lá no fundo do poço. Lá. E tem um stand-up que me chama muito a atenção do Chris Rock, esse gênio, né? Ele tem você, que é um cara do stand-up, um humorista fantástico, sabe do poder dele. E ele tem uma passagem no stand-up dele que ele fala: eu quero encontrar Deus antes de Deus me encontrar. Caramba, e isso me chama a atenção. Ele fala, eu estou nessa caminhada porque eu quero encontrar Deus antes de Deus me encontrar. Ele fala, você não encontra quando você está assistindo o jogo do New York Knicks no Madison Square Garden com uma supermodelo no seu colo e você celebrando, e aí Deus fala, Chris Rock. Tudo bem? Tô aqui. Ele fala, tudo jóia. Ele fala, não é nessa situação. Ele fala, você encontra onde? No fundo da cela, na clínica de reabilitação, sabe? Você lá no fundo do poço, largado sem ninguém. Então ele fala, então eu quero encontrá-lo antes dele me encontrar. Não tem como, na minha cabeça, né? Na maneira como eu escolhi viver, você fazer as coisas sem a espiritualidade. Porque nós só estamos aqui para encontrá-lo. Como eu falei, você encontrou, ganhou. Game over. Aí a caminhada fica como está aqui nessa mesa aqui agora. Olha o padre. Zerou e começa. Game over. Game over. Entendeu? Então, assim, a vida, a história da humanidade é antes de Cristo e depois de Cristo. Vida, morte, vida. Você teve uma vida, você depois morre, essa vida, essa pessoa morre. É exatamente o retrato de Cristo na ressurreição. É o que faz a parada ser tão especial e espetacular. E isso é traduzido na nossa vida aqui. Porque é onde acontece esse encontro, quando você está lá, né? Feliz daquele que consegue encontrá-lo antes desse ponto. Mas eu digo, não interessa onde, mas é uma vida. Você pega, eu uso o meu exemplo, eu só posso falar com propriedade sobre a minha pessoa. Tem uma vida, tem um encontro,
e uma vida agora completamente diferente. Sabe? Quem me conhece sabe. Sabe? Então, assim, eu sou o exemplo vivo da parada. E aí, através disso, a gente fundamentou toda a nossa parada através disso. Qual que é o pilar? Aonde nós vamos construir? Na espiritualidade. Primeiro aqui, ó, na pedra angular. Pá! Na rocha. Agora eu construo tudo. Por isso que você vê em vários casos pessoas muito bem sucedidas financeiramente, mas ainda infelizes. Você vê as pessoas muito bem fisicamente, mas ainda infelizes. E aí eu falei assim, peraí, mas quando você trabalha nessa parte da espiritualidade, a pessoa fica como tal padre. Uma rocha. Uma rocha. Tá lá o padre, tá todo cheio de aparelho, todo ferrado, toda parada e cada vez melhor. E levando e fala daqui é zica e nós vai pra cima. E às vezes o cara aonde pergunta pro padre, E aonde o cara ele... no sofá dele tá bem e não aqui, sai de lá, aí o tá padre enterrado. fala, mas é assim, porque não encontrou a força. O padre achou a força. Eu tô mentindo aqui, padre. Certíssimo. Elimina o negativo da tua vida, cara. Essa é o número 1 da parada comigo. Mas vamos falar pro pessoal também que não é fácil. É não, uma coisa que você precisa... Ninguém falou nada daqui que é fácil. Não mas é fácil, você tá gente. vivo, meu brother. Você veio aqui Dá pra trabalho, isso. mas... Vamos... Você veio aqui pra isso. Aqui Tem muita gente em casa falando, meu, eu não consigo. Consegue, cara. Ué, consegue. não consegue porque não quer, mas o negócio também é o seguinte, Vilela, não consegue, então fica aí que nós vai te atropelar. Porra, meu, é esse que é o negócio, sabe? Você muitas vezes tá aí, a gente fica, o pessoal quer ajudar quem não pediu ajuda, cara. Exatamente. Para de querer ajudar quem não pediu ajuda e respeita o livre-arbítrio do indivíduo. Às vezes não é a hora Quer também, tá né? naquele momento, porque assim, ó, é por isso que assim, a gente precisa ser muito cuidado, que nem assim, ó. O padre Marlon falou, e ele falou, o relacionamento, e isso eu sempre carrego, o relacionamento com Cristo é pessoal. Seu relacionamento com Deus, com a espiritualidade, ele é particular e ele é intransferível. Por isso que ele não vai ficar jogando nos outros. Você precisa fazer, você não precisa fazer nada. Você faz o que você quiser. Livre-arbítrio. Sabe, essas são palavras que eu eliminei. Você precisa fazer, você tem que fazer. Você não tem que fazer nada, você não precisa de nada, você não deve fazer nada. Eu faço porque eu quero. Sabe, é completamente diferente. Você não está obrigando ninguém a nada. Por isso que eu digo, eu vivo e eu deixo viver. Mas através das minhas experiências, você vai vendo por que a gente não julga e permite cada um ser cada um. Porque, como eu disse, o ladrão de hoje é o cara honesto de amanhã. O infiel de hoje é uma pessoa fiel de amanhã. Sabe? O filho da puta de aqui é o cara extraordinário daqui, cara. Só que você não sabe em que estágio da vida cada um tá. Então a gente respeita o livre-arbítrio. Sabe? Eu só sei hoje aonde eu quero andar. Com quem eu quero andar. Então, você entende? Eu respeito, porque cada um tá num processo. Se você me pega uns anos atrás, fala, isso aí já era. Já tá lá. Aí agora eu sou legal pra caralho. Então a parada, aí onde você vê como tudo volta, fala, então, o que aconteceu nesse meio aqui? O encontro com a divindade máxima. A minha vida é um testemunho disso. Cara, eu não fico mais louco, Renato Cariano. Eu sou o rei da loucura, mano. Amava o negócio com uma paixão que malandro não tá ligado. Não tá ligado. Eu sou barato em carne e osso. E hoje eu não fico mais louco, mano. Você entende? Fala, o que aconteceu, cara? Fala assim, algo aconteceu muito poderoso aqui no meio. E preencheu tudo. Então hoje, quando você falou do drink da bebida, eu falei, raramente eu bebo. E quando eu bebo totalmente na sagacidade máxima. Cada gole que eu dou é um brinde de saúde mesmo e pumba. Você me vê bêbado, a chance 0, porque eu não quero. Não tem mais nada pra mim lá. Eu já sei aonde vai me levar. E não vai ser nada legal quando você encontrar o bichão durão rasgando. Falei, tô fora. Não quero mais isso pra mim. Tô longe. Então, você disse assim, a gente fala, tá, a pessoa ela tá buscando a espiritualidade, como a gente falou. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Porque tudo começou numa busca. A pessoa pode até não estar sabendo, mas ela já começou a buscar.
Às vezes uma pergunta, né? Uma Já, pergunta que você se faz. né? Ela começa a buscar, ela sabe. Quando o chicote estrala mesmo, quando a coisa tá complicada, você começa a pedir ajuda ali, porque você já tá vendo, cadê todo mundo? Tem ninguém lá do teu lado, meu brother. Sabe? Então você já começa a buscar. Então, assim, isso é uma busca, né? Por isso que a gente só conversa aqui com quem tá na busca. Pra quem não tá, que Deus te abençoe. Segue o seu caminho. Mas a gente só vai estar falando besteira. Mas essa pessoa ela vai olhar para nós e falar, merda, meu Deus do céu. Você sintoniza. Porque não tá na busca. Não tá. Aqui não dá sintonia. Aqui o papo é progresso, cara. Melhoria verdadeira. Sabe, excelência. Quando você falou a repetição dos hábitos atrás da excelência, é isso. É isso, é excelência. Sabe, eu não quero e não vou, eu me recuso a jogar essa encarnação fora. Nem a pau vou desperdiçar. A vida é o nosso bem mais sagrado, mais precioso. E quando a gente conhece essa grandeza, você fica então assim, o que é a parábola do multiplicar os talentos. Sabe, eu tô nessa pegada máxima. Eu preciso multiplicar os meus talentos. E por isso que eu digo assim, o conhecimento, ele é para ser compartilhado, cara. Que vence o melhor. Mas sabe, passa, porque tem alguém aí na sede e no apetite. Que adianta enterrar, né, o conhecimento pra... Não, sabe, você guardar tudo pra você, o negócio, então assim, eu tô em outra pegada. Então quando você falou, Cariane, você falou assim, tá, mas a pessoa tá na busca dessa espiritualidade. O que eu faço? Meu exemplo? A leitura da Bíblia, Novo Testamento. Mateus a Judas. Foi como eu aprendi. Cadê tá aqui? E mudou a porra toda, Cariane. A porra toda. Aquele livro lá, que todo mundo conhece e sabe. Tem um motivo, porque aquele livro é a coisa mais sagrada e falada do mundo. Tem um motivo. E ali, Novo Testamento, de Mateus a Judas, é a história do homem. Ele tá lá. Estou falando da minha experiência. E então o que eu gosto de passar para a galera, e você entender, é o seguinte. Você já viu aqueles filmes do Harry Potter? Aonde, vamos aqui, ó. O cara vem aqui, aparece uma porta aqui, ó. Onde não tinha nada. Não tem nada, aparece uma porta, o cara vai lá, entra. A porta some. Aí todo mundo aqui fala... Eu vi o cara entrar lá. A gente chega lá e não tem nada. E você apalpa tudo e nada. Põe dinamite embaixo, joga míssil, explode tudo e nada. Não tem conversa. E aí quando você aparece uma porta. Essa parte é como a gente está falando, o contato com a espiritualidade, com essa grandeza. Só que essa porta é para te levar para dentro de si. Para encontrar essa força extraordinária. Quando você chega nessa porta, a porta vai perguntar: qual é a senha? Sem a senha, sem ideia. A porta não abre sem a senha. Quando você chega no caixa eletrônico, Cariane, e você quer sacar uma moeda, o que o caixa eletrônico pergunta para você? Senha. Sem senha, sem grana. Não tem ideia. Novo Testamento, de Mateus a Judas, é a senha. Eu fiz a leitura da parada. Eu levei 2 anos para ler a primeira vez. Eu tô na 5ª virada. Vocês estão vendo o que aconteceu. E se mudou a vida de um bosta que nem eu, muda de qualquer um. E o problema, não é um problema, para o pessoal entender, lembre-se, a gente só está conversando aqui com quem está na busca. Se você não está na missão, isso não é para você. Mudou absolutamente tudo. Então hoje a minha vida é um testemunho da força sagrada e da potência que é Jesus Cristo, que é Deus,
que é esse Espírito Santo sagrado, a Santíssima Trindade, a força máxima que habita em cada ser humano. Então o cara tá vendo, você tá vendo aqui o milagre ao vivo e a cores. Então é aquela história, só um cego para não ver. E a nossa caminhada, como disse o padre com muita propriedade, agora minha vida tem um propósito e segura. E eu quero a potência, eu quero chegar no meu potencial máximo. E é o trabalho de tijolinho, por isso que volta para aquela fase. E o Cariano, você vê como tá tudo linkado. São as pequenas coisas, cara. Porque as pequenas coisas são as gigantescas e as gigantescas são as pequenas coisas. Devagar e sempre. Porque o barato é louco e o processo é lento. É isso. Entendeu? O barato é louco de verdade e o processo é lento. Então, sabe, o passo a passo, o dia a dia, um pouquinho de cada vez, um pouquinho. Faça um capítulo por dia e vai tocando, e aí as coisas começam a se alinhar. Aí começa agora a vir esse cuidado do físico, sabe? A gente está sempre alinhado nessa parte espiritual. Agora o foco no trabalho é máximo. Isso se estende para o carinho com a minha família, sabe? Hoje, para você ter uma ideia, eu estou abençoado, meus pais são vivos. E todo dia eu estou com eles, mano. Nem que seja para tomar um café. Porque eu não vou deixar esses momentos passar. Eu não tenho nada para falar, não interessa, eu tô lá do lado. Só para sentir a presença e a minha gratidão por tudo que eles fizeram por mim. Então agora assim eu falo, e a vida inteira eu tô lá, e aí você tá fazendo as coisas, tá em casa, tá ocupado fazer. Falei que não tem nada mais importante do que eu estar lá na casa deles. E é impressionante que eu fico com eles, fico com a minha mulher, fico com as cachorras, com a galinha, faço o trabalho, volto para minha conexão comigo. Aí começa a arrumar a casa, aí começa a fazer o trabalho mais organizado, começa a cuidar do corpo, e aí no dia seguinte começa tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Então, quando o Vilela fez o convite, falou, Douglas, falou, pô, que eu gostaria que você viesse aqui, Cariani vai estar lá, all-in. Sabe, all-in. Quando eu soube agora que o Padre Marlon estava aqui, aí foi a cereja no topo do bolo. Mas assim, fala, Douglas, o que você vai fazer? Ela, sei lá, mano, sei lá, sabe? Só que eu só sei que eu tô numa presença sagrada. Eu caminho hoje, através desses pequenos hábitos, em estado de graça. Então, quando a gente elimina o negativo, porque lembra-se, o mundo é do inimigo, mano. Por isso que eu falo, você tá aqui, tudo é pra te acelerar, tudo é pra te tirar, tudo, só notícia ruim passando pra você, e um monte de gente falando coisas, e tudo isso. Então, por isso que eu disse no começo que o segredo é encontrá-lo. Quando você encontra, você sai, que eu falo pra vocês. Nós temos dois mundos no mesmo local. Nós temos o mundo mundano de todos, e o mundo divino. Hoje, nós estamos aqui agora no mundo divino. Aonde eu caminho é o mundo divino. Pô, você tá vendo? Tá tendo aqui uma pá de coisa ali pra você, pra mim não tá. E nós estamos na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo local. Você entende? Então, quando eu bloqueio, eu não dou mais acesso a esse tipo de informação, essas coisas, eu não vibro mais nessa frequência. Vilela, você já assistiu um filme que chama Nós? Cara, você já viu, Renato? Não. Já viu, Padre? Ah, sim, do Jordan Peele. Assiste esse filme que agora vai fazer sentido para você. Nós. Mas agora, com a palavra que o Padre disse agora aqui, vocês vão entender. É a história de uma família que ela é sequestrada por eles mesmos. Entendeu? São sequestrados por eles mesmos. Pelos seus duplos. Eles mesmos. E aí, a briga deles, lá no filme todo, você vai vendo, é pra sair das mãos deles mesmos.
Só pode Então sobrar ele um, mostra, é porque assim, a mesmo aqui a gente contando aqui assim, você vai entender a parada, porque precisa para fazer sentido com o bate-papo. Mostra que em algum momento, nós, então sabe a nossa essência, nós, em algum momento dessa nossa vida há esse sequestro, só que pro lado negativo. O lado ruim Entendeu? da gente. O toma conta da parada toda. E ela sufoca o Renato Cariani extraordinário. Ela tá lá. E o que é o nosso trabalho? Quando ele disse agora de Jesus sequestra essa pessoa dela, sabe? Ele pega... É exatamente, você precisa matar essa pessoa. Matar. Por isso que a gente fala que é vida, morte, vida. Eliminar essa pessoa que tomou conta de você, que não é você. Mas ela te estudou. Ela fala te estudou a vida inteira para poder tomar conta ela de fala você. como você, ela parece você, mas não é você. Exato. E tem muita gente que tá dominada. Não, todos nós. Todos nós. Ele põe, então põe assim, todos nós. Todos nós. O nosso trabalho é esse. Essa aí, por isso que eu digo, quando achou, ganhou. Então esse é o trabalho. Esse filme mostra isso muito bem. Quando a pessoa consegue isso, ela se junta a uma legião. Que encontrou. Então agora com as palavras do Padre Marlon faz todo sentido. Para mim já brilhava isso, mas é isso. E o senhor é fantástico. O senhor foi muito feliz. O senhor foi muito feliz quando o senhor falou. Mas tudo tem a ver com a decisão. A decisão de largar de ser um otário, a decisão de criar vergonha na cara, a decisão de virar o jogo. Quando o malandro toma essa decisão, aí não tem quem para. Aí não tem, porque a verdade é essa, no icru, mano. Quando o malandro quer, quando a pessoa quer, não tem quem para. Não tem. É uma decisão ali foi tomada. E isso tem um poder absurdo. Eu aprendo com o teu erro, não com o meu. Mas a frase que mudou a minha vida na parada, e essa é o carro-chefe, é tudo que eu não gosto em você, eu corrijo em mim. Exato. Então é isso aonde me traz essa independência do mundo. Entendeu? Então, assim, eu não jogo mais a responsabilidade das coisas na mão dos outros. Eu assumo a responsabilidade. O Renato Cariani só grita. Eu não vou gritar. O Renato Cariani não me ajuda em porra nenhuma. Eu ajudo em tudo. O Vilela só fala mal dos outros. Eu não falo mal de ninguém. Tudo que eu não gosto em você, eu corrijo em mim. E isso te transforma num super-humano. Então, você vê como tá tudo linkado? Tá tudo... O outro é espelho. Você vai ver o que não quer. Exato. Espelho. Então, quando você começa a usar essa parada, e você tá vendo aqui, Vilela, aqui assim, ó. Nós não estamos julgando ninguém. Não. Eu não estou falando que assim que Jesus na Bíblia fala de tirar a trave dos seus olhos antes. Exatamente. Por isso que tudo volta para a espiritualidade, cara. Essa é a lei do basquete, a lei da vida. Não é? O basquete, como a gente diz na vida, é um jogo de erros. Todo mundo vai errar. Essa é a certeza. Certeza. Quem basquete, a única certeza que você tem é que você vai errar. Vai. Mas quem ganha? Quem erra menos. Pronto. A vida espelha o basquete. Então, para de romantizar o erro, porque o erro é um motivacional. Romantizar o erro é um motivacional para levantar o cara que caiu, não para você nortear a tua vida. Tanto que eu escuto sempre o Joel J, ele fala muito nisso, e ele fala, você aprende com os seus acertos. É isso. Ele falou aqui, seus acertos mudou minha cabeça aprende. Isso, é verdade. Sabe onde eu aprendo? Os caras falavam, você aprende com o seu erro. Você não ganhou o jogo. Sabe, a gente quando joga, a gente fala assim, ó, você joga, a gente já teve vários jogos. Totalmente errado essa frase, você aprende com o seu erro. Não, assim, você aprende com os seus acertos. Porque você acertou, você assim, consegue ir pra frente, né? Vilela, assim, perder é um hábito. É um hábito.
Como assim? O cara costuma perder. Sim. É um hábito. Então eu já vi, Chega um ponto que você não liga mais. Cansei de estar com jogadores de times que você jogava 38 minutos, o cara tá lá, nota 10. Nos 2 ele entrega a paçoca. Porque já fez demais. Já fez um grande jogo. E aí ele na cabeça de todo mundo, fizemos uma grande partida contra um time grande. E fala, para ganhar esse jogo. Só que se em você ganhar, você não sabe ganhar ainda o jogo. Então, quando você ganha, você aprende a ganhar, aí você agora não perde mais jogo, cara. Que nem eu falo, eu vejo Deus em tudo, mano. Em absolutamente tudo. Até nas coisas ruins. Tudo, porque pro cara eu olhando lá, eu já vejo uma bênção. Sabe? O pessoal tem uma grande dificuldade quando vem chorar pra mim, que nem vem. Nem vem, né? Essa energia não encosta em mim, já toma no meio, fulminante, sabe? E aí você vai vendo que aquilo que acontece com a pessoa, na verdade, é muitas vezes o despertar, sabe? É sempre uma bênção. Então, assim, é um privilégio, mano, tá hoje nessa mesa, sabe? Tá a gente conversando dessa maneira. A minha admiração pelos três aqui é verdadeira e eu me sinto honrado de estar na presença dos três e ainda enaltecendo, sabe? O que mudou tudo, mano. O que mudou tudo. Então hoje eu volto a repetir a gente aqui. Não fica falando de Deus porque é bonitinho, não. Porque você achar legal. Tem um motivo. É porque mudou absolutamente tudo, mano. Tudo. Lembre-se do começo da nossa conversa. Tem um motivo. Porque na história da humanidade é antes de Cristo e depois de Cristo. Você não escuta falar de nenhuma outra coisa, nada. História, nós estamos em 2023, depois do homem. Tem um motivo, e isso acontece para a vida de todos. Então, assim, feliz daquele que a gente só desejo para você que você possa ter a experiência que eu tive, sabe? Porque aí você vai entender o que eu tô falando. O padre entende perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. E, como eu disse, eu só desejo para você que você possa encontrar, porque quem procura acha. Quem procura acha, mano.